de hoje, então, é a oração. É falar sobre a oração. Kardec, ele dividiu as leis naturais em 10 partes. O Espírito de Verdade, conforme a resposta de Allan Kardec no Livro dos Espíritos, à questão 648, ele associa essa divisão em 10 leis às leis de Moisés. Faz uma associação. E a que nos diz respeito, que é conforme consta em Êxodo, capítulo 20, adorar a Deus sobre todas as coisas, uma das leis naturais é a lei de adoração, que engloba as questões 649 até 673. E os itens dessa lei: finalidade da adoração, adoração exterior, a vida contemplativa, da prece, politeísmo, sacrifícios. E nós vamos nos ater mais no que diz respeito à prece. Na questão 649, os espíritos dizem que a adoração permite ao ser humano elevar o seu pensamento a Deus. Então, é através da adoração que nós nos elevamos a Deus, ao nosso Criador. E é por essa forma, pela adoração, que nós, então, direcionamos a nossa alma a Ele. E na questão 659, os espíritos dizem que a prece é um ato de adoração. Que quando nós fazemos uma prece, nós estamos pensando em Deus. Eu não acredito que haja algum de nós aqui que faça uma prece sem pensar em Deus. Nós fazemos a prece pensando em Deus. Nem sempre nós fazemos uma prece a Deus, podemos fazer uma prece aos espíritos superiores, ao anjo da guarda, ao mentor, mas, em último caso, ela sempre chegará a Deus. E quando nós fazemos a prece, nós pensamos nele, buscamos nos aproximar dele, nos colocamos em comunicação com ele. E através da prece, os espíritos dizem que podemos fazer 3 coisas, que é louvar, pedir e agradecer. Louvar é o reconhecimento do poder de Deus. O ato de louvar é reconhecer o poder de Deus. É a forma como nós usamos para expressar o júbilo pela sabedoria, pela bondade e pela justiça do Pai. Emmanuel, na mensagem 108 do Pão Nosso, ele fala sobre a oração, e Emmanuel diz que é forçoso reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes, é também alegrar-se em pleno combate para a vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a adversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Jesus disse, e está registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 42, por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que as haveis de ter, e assim vos sucederão. Então, Jesus disse-nos que podemos pedir que, se nós crermos no que nós estamos pedindo, nós obteremos, vão se suceder dessa forma, né? Mas há aquelas pessoas que acham inútil pedir a Deus, porque Deus conhece todas as nossas necessidades. E é verdade, Deus conhece todas as nossas necessidades. Então, ainda há aqueles que não fazem prece, ou mesmo que fazem, acham que é inútil uma prece por causa disso. Porque Deus sabe de tudo que eu preciso, então eu não preciso pedir. Deus vai me dar de antemão. Pessoalmente, eu acho isso um certo tipo de arrogância, mas isso é uma opinião pessoal. O pedido de uma oração, um pedido em oração, é um ato de submissão, porque eu estou me submetendo à vontade do Pai, estou reconhecendo a minha necessidade, então eu me submeto a Deus
e reconheço a vontade soberana, porque aquilo que eu peço pode não ser atendido. E, com relação a isso, nós temos no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, Pedis e obtereis, falando sobre a eficácia da prece. Diz que é possível que Deus atenda a certos pedidos, de forma em que não haja a perturbação da imutabilidade das leis que regem todo o conjunto do universo. Porque nós podemos fazer pedidos absurdos também, né? Então, Deus pode nos conceder coisas, desde que nós não venhamos perturbar essa imutabilidade que o conjunto do universo tem. Mas sempre também subordinado à anuência e à vontade de Deus. E agradecer é reconhecer um benefício recebido. Então, pela oração de agradecimento, nós expressamos a gratidão ao alto pelas inúmeras bênçãos que nós somos alvos. Por exemplo, a vida que nós temos, a nossa saúde, a família, os amigos, o trabalho e assim por diante. Então, naturalmente que uma oração não precisa ser necessariamente de um dos tipos. Agora eu vou fazer uma prece de louvor, depois eu vou fazer uma prece de agradecimento. Não, nós podemos numa mesma oração fazer pedidos e agradecimentos e louvores, indiscriminadamente, não há problema algum, né? Em função do momento que eu estou vivendo. Às vezes eu estou num momento em que eu preciso de uma ajuda, ou eu necessito de uma inspiração, eu acho que eu preciso da misericórdia do Pai, então eu faço uma oração de pedido. Ou então, quando eu estou em plenitude, em felicidade, algo de bom me aconteceu, então eu faço uma oração de agradecimento, por exemplo. Então, no capítulo 27, como eu disse há pouco, Pedis e obtereis, é um capítulo inteiro dedicado à prece e fala sobre diversos aspectos, as condições que precisam acontecer para a prece, a eficácia da prece, ou seja, mostrando, esclarecendo a eficácia da prece, sobre a ação da prece e assim por diante. E um capítulo, 28, que é dedicado a uma coletânea de preces espíritas, ou seja, as orientações que nós recebemos sempre são no sentido de que a oração, a melhor oração, é uma oração espontânea, aquela que vem do coração, do sentimento, ou seja, não seja aquela que seja decorada. E isso aqui está fazendo um barulho chato. Uma prece que seja decorada, né? Apesar de que eu confesse que quando eu vivia no Brasil, a casa espírita que eu frequentava, eles tinham uma programação de rádio que era chamada Evangelho no Lar, no Ar. E uma vez me chamaram para ir participar, era um rapaz que comandava a programação, e cada semana ia uma pessoa participar do Evangelho. E uma vez eu fui chamado e praticamente foi a primeira vez que eu falei em público, e assim numa rádio que toda a gente está ouvindo, eu não vejo a cara das pessoas, mas as pessoas estão lá ouvindo, né? E eu fiquei assim apavorado, eu não tinha hábito de fazer prece, eu lembro que era domingo, né, o dia da programação, no sábado à noite eu fiz uma prece no papel para chegar lá na hora poder ler, para ficar mais bonitinho. Mas o ideal não é esse, o ideal, de certa forma até foi de intenção, de coração, porque eu fiz isso na véspera, né, não deixou de ser. Mas o ideal é sim a prece ser de coração, ser espontânea. Mas então essa coletânea de preces, eu penso que ela tem o objetivo de orientar aquelas pessoas que não são habituadas, aquelas pessoas que não têm ideias, enfim, eles nos mostram uma série de coletâneas para a mais variadas possibilidades de eventos, ou seja, prece pelos mortos e assim por diante. Então, o Kardec traz nesse capítulo, o ensino dos espíritos a respeito do poder que a prece pode nos dar, o poder transformador da prece. E, particularmente, no item ação da prece, transmissão do pensamento, ele explica
como que se propaga a oração. A oração, nós podemos fazê-la em direção a Deus, ou seja, fazer uma oração a Deus, que são ouvidas pelos espíritos encarregados de levar até Ele o nosso pedido, o nosso agradecimento, enfim. Ou também podemos fazer uma oração aos bons espíritos, que, em última análise, também chegará a Deus. Eles são apenas encarregados de levar a prece. E esse item, ação da prece, é um verdadeiro estudo científico a respeito da oração. E vamos falar um pouquinho a respeito disso. Nós devemos lembrar que o universo inteiro está imerso no fluido universal. Então tem uma figura aí que mostra uma cena do universo, um pedaço pequenininho, e aquilo ali tudo está imerso no fluido universal, nós não vemos. Eu gosto de comparar com o oceano. Os peixes estão ali no oceano, nadando no mar, eles não sabem que existe água, eles estão ali, é como se não houvesse nada. E é assim que nós estamos, imersos. A Terra, naturalmente, também está imersa nesse fluido. As diversas correntes religiosas dão os seus próprios nomes para esse fluido, mas o Espiritismo fala fluido universal ou fluido cósmico universal. E as ondas mentais, o nosso pensamento, eles se propagam nesse fluido. Então, ao eu pensar, estou emitindo um pensamento, esse pensamento ele viaja no fluido cósmico universal. Ele vai se propagando. E esse fluido, o pensamento, ele é impulsionado pela vontade, ou seja, é a vontade que faz o pensamento viajar pelo fluido cósmico, porque o fluido é o veículo do pensamento. Uma comparação que nós podemos fazer é com o ar, que é o veículo do som. Então, todos estão me ouvindo agora, porque nós estamos dentro de um ambiente com ar, e o ar leva o som que as minhas cordas vocais produzem até ao vosso ouvido. E a diferença que eu posso estabelecer é que no caso do ar ou da água, como podemos ver também um outro exemplo, a ação é limitada. Por quê? Por causa das moléculas de ar, elas atenuam a propagação do som e chegam a uma certa distância que já não ouvimos mais a fonte sonora, porque a energia foi completamente perdida. No caso do fluido universal, não. Ela pode alcançar o infinito. Então, o pensamento que eu estou emitindo agora, ele alcançará o infinito, dependendo da potência do meu pensamento. E nós vamos falar isso mais um pouquinho. Então, assim, quando nós emitimos um pensamento, nós acionamos o fluido. Aqui tem uma figurinha animada com um exemplo do som se propagando ali nas moléculas do ar. A vibração das moléculas faz o som se deslocar e, de forma similar, forma análoga, acontece com o pensamento imerso no fluido cósmico. Quando o pensamento nosso se dirige para algum ser, pode ser na Terra, pode ser no espaço, pode ser entre encarnados, pode ser do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, não importa. Quando, então, eu dirijo um pensamento a um ser, é estabelecida uma corrente fluídica que transmite esse pensamento, uma ligação fluídica que vai transportar esse pensamento. A energia dessa corrente fluídica, ela é diretamente proporcional à energia do pensamento e da vontade. Então, nós podemos associar essa energia do pensamento à fé, à vontade, né? Então, com o fervor. E também podemos dizer, paralelamente, o pensamento negativo, né? Nós temos que pensar também que aquele pensamento negativo intenso também tem o mesmo poder. Então, vejam, a energia dessa corrente fluídica que transporta o pensamento, ela é tão maior, tão mais forte, quanto maior for a vontade.
Uma comparação com coisas que nós estamos habituados a ver é, se eu coloco aqui um canhão disparando um tiro, vai ter um estrondo forte, porque tem uma potência grande, e esse som vai ser ouvido a quilômetros de distância. Agora, se eu aqui assoviar, não tão longe, já não consegue mais ouvir. Por quê? Porque a energia sonora é diferente. Então, a energia do pensamento, que está associada à vontade e à fé, é que faz, então, o pensamento alcançar o infinito, como foi dito. Então, é assim que os espíritos se comunicam, os espíritos desencarnados. Os espíritos nos inspiram também dessa forma. Isso acontece a uma distância desconhecida. Isso me faz recordar uma palestra que houve aqui, falando sobre Júpiter, o depoimento de um oleiro que vive em Júpiter, o Bernard Palissy, que ele falava justamente isso, que eles, os habitantes de Júpiter, uma das atividades que eles tinham, uma das funções dele, eram inspirar-nos bons pensamentos. Então, eles não vinham até aqui. Eles, lá do planeta Júpiter, eles inspiram-nos os bons pensamentos. Então, nós sabemos que a distância do planeta Júpiter até a Terra é imensa e o pensamento consegue chegar aqui, pela vontade deles. Então, essa explicação que foi dada nesse item é para clarificar a utilidade que a oração tem, a oração puramente mística, ou seja, aquela que é baseada simplesmente na fé. Então, nós podemos perceber com essa explicação que a oração ela tem a sua utilidade e funciona. Ela não pretende materializar a prece, fazer a prece uma coisa material. Não é esse o objetivo, mas, ao contrário, fazer-nos entender os efeitos da prece, o efeito do pensamento. Agora, não é por causa disso também que ela não está sujeita à vontade de Deus, que é o juiz supremo de tudo. Ou seja, não é porque eu emito um pensamento que ele viaja e que ele pode alcançar o infinito, que esse meu pensamento ele vai ser atendido, porque tudo está submetido à vontade de Deus. É Deus, então, que dá eficácia à oração. Então, eu oro, vamos supor que eu faço uma oração pedindo o mal de alguém, né? Então, ou seja, a eficácia ela é consoante à vontade de Deus, ao consentimento de Deus. Então, ao orar para alguém que está hospitalizado, a pessoa concentra-se na oração, concentra-se, pensa na pessoa ao qual ela quer pedir, e o pedido, então, é dirigido a Deus. Eu posso fazer um pedido a um doente, ou eu posso fazer um pedido pelos hospitalizados em geral. Esse pensamento aciona o fluido universal, que está envolvendo todos nós, e é conduzido até aquela pessoa a qual nós rogamos. Então, observa que existe, então, essa transmissão de pensamento. Eu estou orando para um, ela está orando para outro, e os pensamentos não se misturam, as orações não se misturam, elas não chegam lá confundidas, né? Existe uma assinatura, vamos dizer assim, uma assinatura fluídica no pensamento de cada um. Como se nós ouvimos pessoas diferentes falando ao mesmo tempo, nós conseguimos identificar qual é a voz de fulano, qual é a voz de cicrano. Ou então, numa orquestra, em que eu tenho diversos instrumentos tocando, eu consigo diferenciar o violino do clarinete e assim por diante. Então, a oração ela tem essa assinatura fluídica da pessoa que faz a oração, da pessoa que está orando. E dessa forma não vai se misturar e também não sofre interferência de outras pessoas, de outras orações, de ondas de pensamento oriundas de outras pessoas.
Porque cada um tem a sua frequência própria, conforme eu falei, por exemplo, do instrumento. Apesar de instrumentos musicais diferentes tocarem a mesma nota na mesma oitava, o som de um é diferente do som do outro, nós conseguimos identificar. E é assim com o nosso pensamento. É a impressão digital, vamos dizer assim, a impressão digital psíquica da pessoa. Então, o nosso pensamento é único. O que eu estou pensando vai chegar lá no infinito e vai saber que é meu, porque tem a minha assinatura. Dessa forma, não existe duas pessoas com frequência vibratória idêntica. Não existe. A frequência vibratória de cada um é diferente do outro. E é fácil de perceber isso. Por quê? Cada um tem um grau próprio de evolução. Apesar de nós estarmos aqui misturados, ou seja, estamos encarnados no mesmo planeta, na mesma época, nós somos aproximadamente iguais em termos de elevação, né? Em tese falando, nós somos aproximadamente, temos a mesma evolução. Mas o grau específico de evolução de cada um de nós é diferente do outro. Porque um é um pouquinho melhor naquilo, mas já é pior naquilo outro. Enquanto o que era esse é ruim nisso, aquele outro já é melhor. Então, ou seja, cada um de nós tem um desenvolvimento maior em determinado aspecto e uma fraqueza, uma fragilidade maior em determinado outro aspecto. E mesmo que eu e a Ana, por exemplo, tenhamos a mesma fraqueza, a fraqueza no mesmo item, só que a minha fraqueza tem intensidade diferente da dela. Então, a vibração, a evolução e a vibração é única para cada um. Não existem duas pessoas que estejam exatamente no mesmo ponto evolutivo. E por causa, então, desse nível evolutivo único de cada um, é que a vibração que nós temos é única. E isso me faz recordar, essa questão da identidade vibratória, me faz recordar relatos que nós encontramos nas literaturas espíritas sobre espíritos que estão em busca de vingança e, por conta do tempo que passa, das encarnações que um vai reencarnando, porque aquele está reencarnando, está buscando se melhorar, enquanto aquele que busca a vingança está preso naquele ódio, então ele fica mais para trás, e com as mudanças de encarnações, o espírito vai se modificando, aparentemente, encarna num homem, numa mulher, enfim. E nós vemos relatos de espíritos que dizem: eu estou séculos procurando aquele espírito e finalmente eu encontrei. Como é que ele encontra, então, porque está todo diferente? Por causa dessa assinatura vibratória. Então, ele reconhece na vibração daquele ser encarnado, ou mesmo desencarnado, ele reconhece aquele espírito que foi encarnado naquele tempo passado em que os dois tiveram a suposta divergência. Então, ao enviar o pensamento, ele vai se propagar tridimensionalmente. Ou seja, eu penso e ele se propaga para todos os cantos, né? Embora nós possamos identificar no livro Narrações do Infinito, de Camille Flammarion, em que o espírito comunicante ele fala sobre como ele fazia para se deslocar no espaço. Então, ele dirigia o pensamento dele para determinado astro, planeta, e ele se deslocava até lá, né? Mas o pensamento, ele se desloca para todas as direções. Da mesma forma, quando eu jogo uma pedra na água, se não houver uma antepara para bloquear a onda se propaga radialmente em torno daquele ponto onde a pedra caiu. Da mesma forma também que o Sol irradia para todos os lados. Então, esse pensamento que eu estou emitindo em favor de uma pessoa ou em favor de uma causa vai ao encontro dessa pessoa ou vai de encontro a essa causa. Ele não é desviado para lado nenhum, nada é capaz de fazer esse pensamento se desviar. Então, se eu estou fazendo uma oração para um determinado doente, aí alguém fala assim: mas ali do lado tem um outro doentinho também que pode ser ajudado. Não.
Eu fiz a prece para aquele. Então, a energia do meu pensamento, da minha oração, vai para aquele, não vai para o outro. Se eu quiser que vá para o outro também, eu faço a oração pelos doentes, ou pelos doentes daquele quarto, ou pelos doentes daquele hospital. Aí a energia vai ser distribuída por todos eles. Mas se eu faço oração em favor de uma pessoa, a energia dessa oração vai para aquela pessoa. Então, se eu quero orar para o outro, eu que faço oração pelos dois, ou pelo hospital, e aí a energia vai ser distribuída. Então, existe uma diferença entre orar por uma pessoa e orar por uma causa. Então, por exemplo, se eu quero orar para a Sônia, eu faço uma oração para a Sônia. Agora, se eu quero que todos os do grupo da sopa sejam beneficiados pela minha oração, então eu faço a oração em favor da sopa da Mariazinha. E aí todos que participam de todos os grupos vão ser beneficiados. Mas se eu quero que só a Sônia que vai receber a energia da minha oração. O nosso fluido também tem o poder de ser acumulado. Lembrando que tanto pode ser o positivo ou negativo. O fluido negativo também pode se acumular à nossa volta. Então, vamos supor que eu esteja orando por alguém que esteja num estado de perturbação tal que essa energia do meu pensamento, da minha oração, não consiga ser absorvido por essa pessoa em função da sua perturbação. Então, vai criando ali uma aura vibratória em torno dela, uma aura energética. Por quê? Porque a minha oração foi dirigida àquela pessoa e fica ali envolto nela. Ela está presa num estado perturbado, mas eu tenho então um acúmulo de energia da minha oração ao seu redor, porque não consegue penetrar-lhe o psiquismo. Então, a cada momento que a pessoa tiver um pensamento positivo, por exemplo, meu Deus, me ajude, então ela abre um pouco o espectro e consegue captar um pouquinho dessa energia que ficou acumulada ao seu redor. E ela vai absorvendo, então, um pouco. Depois, se ela volta para um estágio de sofrimento, de perturbação, a absorção ela é novamente interrompida. Depois, então, ela volta. Se minha mãe estivesse aqui para me ajudar. Aí ela absorve mais um pouquinho. Então, a quantidade de fluido que vai sendo absorvido pela pessoa a cada momento vai depender da duração desse pensamento positivo que ela está. Então, aí ela vai entrando em estado, vai absorvendo essa energia e vai melhorando, e vai melhorando. Então, temos que pensar que, quando eu emito meu pensamento, minha oração para fulano, ela não vai ser perdida se aquela pessoa não tiver em condição, naquele momento, de receber, não tiver receptiva. E aí nós lembramos das palavras de Jesus, que a cada um será dado segundo as suas obras. Ou seja, uma pessoa, mesmo em dificuldade, se ela tiver receptiva, ela vai receber na hora aquilo. Se não tiver, ela não vai receber naquele momento. Vai ficar ali guardadinho para ela. Então, esse aqui é o mecanismo da oração, segundo está no livro dos Espíritos, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é melhor dizendo, capítulo 27. Então, é assim que funciona a oração. Quando nós nos dirigimos a tal coisa, o nosso pensamento marca essa coisa e o fluido vai até essa coisa. É importante nós não dizermos para Deus o que nós queremos. Senhor, cura fulano. Senhor, salva aquela pessoa. Cura a dor de cabeça daquele irmão. Porque nós não sabemos qual é a condição daquela pessoa, qual é a necessidade, qual é a razão. Como nada acontece por acaso, nós não sabemos o motivo pelo qual ela está passando por aquilo. Se calhar Deus, Ele permite que ela passe por aquilo, porque aquilo está sendo aprendizado para ela naquele momento. E se tirar daquela pessoa,
aquilo, naquele momento, ela vai deixar de assimilar, vai perder a oportunidade de assimilar aquilo que ela está precisando. Uma coisa que eu sempre lembro é o caso da borboleta, né? Nós vemos a lagarta dentro do casulo, lutando para se libertar. Se nós, com dó, formos lá e abrirmos o casulo, o que vai acontecer? A lagarta vai sair antes do tempo e a borboleta, se é que já começou a formar, ela não vai ter vigor suficiente para ter a vida que ela necessita ter. Então, ou seja, a lagarta precisa daquele sofrimento, daquela luta dentro do casulo, para quando se libertar, ela sair aquela borboleta linda e vibrante que nos alegra as vistas. Então, nós não sabemos qual é a causa daquele problema. Não sabemos qual é o mal efetivo que está por trás daquilo. Às vezes, a pessoa que está lá reclamando do problema nem sabe o que ela tem. Eu estou com dor de cabeça aqui, aí eu vou tomar remédio para dor de cabeça e, se calhar, o problema é emocional, né? Então, os orientadores espirituais nos aconselham a pedir a Deus: Senhor, ajude fulano com as suas necessidades. Porque Deus sabe quais as necessidades dele e vai utilizar a energia da minha oração no auxílio das necessidades dele. A dor de cabeça que a pessoa tem, como eu disse, pode ser emocional, pode ser resultante de aflições, das aflições que nós estamos vivendo. Tem gente que tem problemas de úlcera quando tem algum tipo de aflição, febres, etc. Então, às vezes, nós estamos passando por problema, eu oro a Deus para curar a febre, mas a febre dele tem outra causa, né? E nós sabemos muito bem que o organismo costuma reagir de forma estranha de acordo com o nosso momento emocional, né? Febre, cefaleias, etc., dor na coluna, essas coisas. Então, ao invés de dizer a Deus o que fazer, né, Ele que é a inteligência suprema, eu entrego a Deus meu fluido. Deus, toma aqui meu fluido e ajuda fulano no que ele precisa. Uma pessoa ou uma causa, né? Senhor, ajuda as pessoas que estão passando pelas dificuldades do Covid. E ele vai ajudar de acordo com a necessidade individual de cada um deles, porque ele sabe que cada um está passando por aquele momento por uma razão própria. A verdadeira cura espiritual dele é passar por aquilo e Deus vai saber como direcionar. Então, como orar? Lá nós temos isso. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam a sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Então, nesse trecho do Evangelho, nós percebemos que a forma de orar é em recolhimento, com sinceridade e com simplicidade. Então, a maneira de orar, que são as recomendações de Jesus, não se colocar em evidência, orar em secreto, ser conciso, independente da quantidade de palavras, mas importante é a sinceridade delas. Usar de humildade, exaltar, examinar os próprios defeitos e não as qualidades nossas. Se nós formos nos comparar a outras pessoas, que nos comparemos pelo que cada um de nós temos de mal e não pelo que nós temos de bom. Porque se eu for comparar pelo que eu tenho de bom, com certeza eu vou dizer que o meu é melhor que o dele. Se a criatura não compreende as palavras da minha prece, ou seja, se a prece é coletiva e eu falo enrolado, as pessoas não compreendem, para aquela pessoa, ela nem sabe que eu estou fazendo uma prece. Ela não vai perceber. Então, nada vai dizer ao espírito daquela pessoa
a minha oração. Vamos supor que eu aqui faço uma oração em japonês. Não vai atingir o efeito com relação, porque a prece está sendo coletiva. Então, ela tem que ser numa linguagem que todos possam compreender. Antes de orar, perdoar o que tiver contra alguém, porque a prece não é agradável a Deus se ela não parte do coração puro, porque é contrário a todo sentimento de caridade. Então, pedimos a Jesus, finalizando, que possa nos abençoar, que possa nos inspirar, que possamos perceber a força que nós temos com a nossa prece, através da nossa prece, que nós podemos muito se nós tivermos vontade, porque a prece sem vontade, o pensamento não tem força, vai cair ali na frente, né? Então nós precisamos orar com fé, pedir com fé e com consciência de que o que eu peço está sempre sendo submetido à vontade do Pai que está no céu. Que assim seja.